Fala aí, galerinha do oitavo ano agora, olha só vocês. Já ia falar sétimo de novo sem querer. Gente, olha aqui, ó. Bem-vindos ao oitavo ano. Estamos de volta. Vou deixar eu perguntar isso pessoalmente para vocês, mas espero que as férias tenham sido, ainda que não nas condições mais adequadas, mas tenham sido tranquilas, que vocês tenham conseguido dar aquela descansadinha tranquila para voltar com tudo pro oitavo ano, que tem conteúdo pra caramba. É um ano pesado em termos de reflexão, várias coisas. Né? Vocês já estão chegando já mais para a reta final do ensino fundamental, já pensando, preparatório, vou estudar para isso, vou estudar para aquilo, um Pedro II, Cefete. Ano que vem é nono ano, minha gente. O tempo voa, o tempo corre. Então vamos lá. Pelo menos satisfeito que a gente vai se ver pessoalmente agora, né? A gente vai ter nossos encontros presenciais para tirar dúvida, para amarrar todas essas questões. Então, eu já peço de antemão isso para você, tá? É uma gentileza que vou lhe pedir. Faz o seguinte, anota tuas dúvidas ao longo da aula para a gente resolver na aula presencial. Isso vai ajudar muito. Então, pessoal, não entendi muito bem isso aqui. Pum, anota. Para chegar na hora. Senão a gente chega na hora, dá um branco, não lembra que está com dúvida, não lembra que não entendeu e... Né? Eu mesmo, não tô sacaneando você, não. Eu mesmo faço isso às vezes. Levanto, vou na cozinha, chego na cozinha, não lembro o que fui fazer na cozinha e tenho que voltar sem saber o porquê levantei. Mas isso aí é problema de cabeça também, né? Então, veja, minha gente. Pega, registra. Pô, isso aqui não ficou muito bem antenado para mim. Não, isso aqui não deu para entender. Isso aqui, você pode explicar de outra maneira. Faz esse apanhado do que não ficou bacana. Eu também vou perguntar muitas coisas para vocês. Vou colocar em movimento esse nosso conhecimento, tá? Para a gente conseguir render bem, amarrar todos os pontos que são necessários e vamos avançando. Oitavo ano tem coisa para caramba, tá? Então, bem-vindos ao oitavo ano. Tcharam! Estamos de volta. Vamos trabalhar. Eu vou botar um slidezinho aqui para a gente ficar feliz da vida. Como diz minha avó com I, que ela fala comigo. Feliz. Nunca entendi isso. Vamos ver. Projetando aqui. Peraí, só um minutinho. Vai abrir tudo aqui já já. A gente quer jogar tudo. Tcharam! Oitavo ano. Olha só. E oitavo ano é um pouco, eu peguei uma imagem da Revolução Francesa. Oitavo ano é bem isso. É igual aquele funk, tiro, porrada e bomba. A gente vai estudar o seguinte. Como o antigo regime acabou, foi derrubado e como se instaurou sobre esses escombros, sobre esse velho regime, o sistema capitalista. Em outras palavras, vamos lá, vamos relembrar. O que a gente faz no sétimo ano? A gente estuda fundamentalmente a época moderna. Fundamentalmente. O que é isso? A gente pega do século XV até o século XVIII. A gente estuda esse quadro histórico. Claro que para estudar esse quadro histórico, a gente tem que começar a pontuar elementos da crise da Idade Média, da crise do feudalismo. É assim que a gente começa o sétimo ano. Crise do feudalismo, como aquela sociedade feudal desmorona, começa a desfazer-se, e sobre ela nasce uma nova etapa da história, tá? A época moderna. E aí a gente foi ao longo do ano caracterizando a época moderna, dizendo o que é o quê? Então, vamos lá. Olha aqui que eu expliquei para vocês. Tá? Na Europa, a gente vai ter que bater esses pontos agora boladão, hein? Na Europa, que preponderou do século XV até o século XVIII, o tal do antigo regime. Esse foi um ponto central. Ou seja, todos aqueles elementos que a gente discutiu, a centralização monárquica, que vai virar absolutismo, o poder absoluto dos reis. Esse camaradinho que eu botei na foto para vocês, para lembrá-los, nada mais é do que o Luís XIV, rei da França,
não é? O auge do absolutismo na França, que teria dito aquela frase famosa, l'état c'est moi, o Estado sou eu, segundo ele disse. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? O governo sou eu, pessoa. O absolutismo é isso. O poder concentrado nas mãos do rei. Não existe nenhuma instituição, nada que limite, esteja acima do poder do rei, de sua majestade. Tá? Então, essa é uma característica política do antigo regime na Europa. Característica econômica, o tal do mercantilismo. Né? Ou seja, o rei, o governo, controla as atividades econômicas em vistas de enriquecer. É o tal do metalismo, acumular metais preciosos e balança comercial favorável, aquele monte de características que a gente vai ir relembrando ao longo do esforço desse ano, né? Para ficar bem amarradinho para vocês. Então, na política... Vamos lá, retomando. Século XV, século XVIII. Europa. Tal da época moderna. O que está rolando na Europa? Que resume o contexto europeu. Antigo regime. Ou seja, uma forma de organização da sociedade, uma forma de regime político que estava baseado no absolutismo monárquico. Que tinha na economia o mercantilismo. Ou seja, era o período do livre mercado, aquela coisa toda. Não, o rei controla as atividades econômicas. Isso é central, isso é chave para a gente entender esse processo. E na sociedade, é a tal da sociedade estamental, aquela sociedade da pirâmidezinha, dividida por privilégio de nascimento. Primeiro estado clero, segundo estado nobreza, terceiro estado todo mundo, o restão. Ou seja, a sociedade se dividia entre quem tinha título de nobreza, quem tinha berço de ouro, berço, sobrenome, quem era um duque, quem era um conde, que são coisas que você só consegue nessa época nascendo. Como é que você faz para ser um conde, um duque, um arquiduque, um visconde? Você tem que nascer naquela família para herdar o título. Olha a importância disso. Então, a Europa é sintetizada com esse regime, com esse conceito, antigo regime, que ele fecha tudo em si. Política, absolutismo, economia, mercantilismo e a sociedade estamental, a sociedade de privilégios de nascimento. Então, só aí, para a gente já tem um ponto importante para caramba para discutir. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque é chave. Vou martelar esses pontos com vocês com bastante calma. É chave para entender o oitavo ano. Porque se no sétimo a gente entende como se formou a época moderna, ou seja, a gente começa com a crise do feudalismo, feudalismo morrendo, Idade Média morrendo. Outra etapa da história, tal da época moderna. A gente entendeu como ela surgiu, como ela se consolidou, o que ela significava. E vimos que esse período da história é marcado do século XV ao século XVIII. E estamos discutindo aqui a Europa, como se preponderaram, vamos falar de outras partes do mundo. No oitavo ano, a gente estuda a crise dessas sociedades que a gente estudou no sétimo. Então, essa Europa do antigo regime vai entrar em crise no final do século XVIII e vai ser destruída. É o iluminismo vindo com a ideologia, é a Revolução Francesa, é a Revolução Industrial. Em outras palavras, a gente vai estudar as revoluções burguesas. Como a burguesia se rebelou contra esses caras aí que vocês estão vendo, como Luís XIV, e derrubou esse antigo regime. E com ele, com essa derrubada, com essa tomada, vão construir e consolidar o regime capitalista. Então, a gente vai estudar vários traços de sociedade que são muito característicos da gente. Nossa, até hoje, galera. Olha a importância disso. A gente vai estudar esse ano é chave. No final do século XVIII ao século XIX. É a transição de um mundo antigo, de um mundo feudal, para o mundo contemporâneo capitalista. Para o nosso mundo capitalista. Nosso mundo é o mundo dos feudos, do trabalho rural, do servo. Não, nosso mundo é o mundo da cidade, das fábricas, da tecnologia, da exploração do trabalho, da poluição exagerada e tudo mais.
né? Tudo que o capitalismo trouxe de avanço, tudo que ele trouxe de muito, muito, muito ruim. Isso é o nosso período. A gente vive na dinâmica capitalista. E vamos estudar, a tarefa do 8º ano é estudar como isso se formou. Portanto, é chave para a gente entender a nossa sociedade hoje. Mas, para isso, tem que estar bem amarradinho o 7º ano. Porque você só vai entender por que a burguesia precisou fazer revolução, por que aquele caos todo que foi a Revolução Francesa e o rei foi para a guilhotina, aquela confusão toda. Como? Por quê? Só se você entender o antigo regime, porque toda a luta burguesa que a gente vai começar a estudar, esse ano a gente costuma resumir como a Era das Revoluções. A Revolução Francesa começa em 1789. E a gente vai ter revolução até 1848. A gente vai estudar tudo isso esse ano. A gente tem que entender por que está dando tanto caô. Não acha, não? E toda a luta burguesa, todos os tempos, gente, real, não é sacanagem, não. Todos os temas que a gente for ver estão correlacionados ao antigo regime. Por isso, esse tem que ser muito bem amarrado. Porque eu vou falar toda hora ao longo desse ano antigo regime, antigo regime. Isso já tem que estar na tua cabeça, automático. Falou antigo regime? Século XV, século XVIII na Europa. Absolutismo, mercantilismo, sociedade estamental. Isso aí tem que estar no sangue. Tem que estar tomando banho, estar lá se esfregando. Absolutismo, mercantilismo, sociedade estamental. Nego vai passar na rua, você fala, bom dia, mercantilismo. Tem que estar fechadão, gente. Show? Show de bola. Mas, por favor, na época moderna, a gente não tem só Europa. E o resto do mundo? O que está rolando? Na América, nosso continente americano, lá da América do Norte até a América do Sul, o que a gente estudou? Estudamos a inserção desse continente na história moderna. Ou seja, basicamente falamos de quê? Das grandes navegações, de como os europeus chegaram aqui, de como os europeus vão conquistar esse continente. A gente discutiu muita questão. Foi uma descoberta. Descoberta nada. Os caras já estavam aqui, já tinha Inca, tinha Maia, tinha Índio aqui no Brasil. Como é que descobriu? O negócio estava cheio de gente. Os europeus vão conquistar a América. A força, a violência. Lembra lá do caso dos espanhóis? Os espanhóis brincando para ver quem conseguia cortar um homem pela metade com um golpe só de espada. Os espanhóis, esfregando a cabeça das crianças em pedra. Os portugueses também tão bárbaros quanto aqui, devastando os índios. Então, nosso esforço fundamental foi entender como os europeus chegaram com as grandes navegações, como eles conquistaram e mais, esse aqui também é chave, como eles colonizaram o nosso continente. A América do século XV ao século XVIII é essencialmente uma América colonial. É domínio, é posse, é extensão da Europa. Esse é um ponto que não pode ser esquecido. Isso entra o Brasil, gente. Tinha domínio de Portugal. Esse ano, o que a gente estuda? Falei para vocês, a gente não começa estudando da final do século XVIII ao século XIX. A gente vai estudar justamente a crise da colonização e as independências. Começa lá boladão com a independência dos Estados Unidos, depois, efeito dominó, vai caindo tudo. Os espanhóis, a América Espanhola faz suas independências, nossos vizinhos. Brasil, independência em 1822. Vamos estudar como a gente começou a consolidar o nosso Estado independente. Tá? Belezoca? Belezoca. E na África? A África tem uma inserção nessa época moderna. Vou frisar toda hora isso, porque, galera, isso é coisa até de Enem, é da vida. Toda vez que estiver falando de história, tem que estar muito bem claro para você de quando e de onde estamos falando. Então, toda vez que eu estiver falando para você época moderna, é uma divisão da história. Eu estou falando do século XV, final do século XV até o século XVIII. Isso é época moderna. Claro que ela tem suas variações no mundo. Esse período vai se vivenciar na Europa de um jeito, na América de outro, total, na África, na Ásia. Mas sempre fica muito retido na sua cabeça. Falei de época moderna? XV, século XVIII. Tá aí a cronologia.
Beleza? A África ainda não era uma África dominada nesta época pelos europeus, como no imperialismo no século XIX. Tá? Mas é uma África que vai se inserir e isso vai ter um peso muito importante, tá? No fluxo do tráfico negreiro. Então vamos lá. A gente discutiu isso e aí os pontos começam a se vincular. A gente não estudou, galerinha, que a colonização na América. Vamos lembrar, os portugueses, os espanhóis e portugueses chegam aqui, a expedição do Colombo, 1492, final do século XV, vão começar a dividir aquela coisa toda. O que eu expliquei para vocês? A colonização só se efetivou, só funcionou às custas da escravidão. Seja do nativo, do índio que já vivia aqui, e depois do africano. O projeto de dominação europeu, seja português, seja espanhol, e depois as outras metrópoles que vão tentar dominar territórios aqui, França, Holanda, Inglaterra. O projeto desses caras só funciona, só opera com a escravidão, gente. A escravidão não é uma coisa, só de vez em quando, não. Ela é sistemática, ela é a base. Sem ela, essa dinâmica não funciona. Tá? Então, isso aí eu preciso que fique bem gravado para você. É a história do Brasil. O Brasil foi um país escravista, uma colônia escravista do início ao fim. E depois mesmo da independência, continuamos escravistas por um bom tempo. O Brasil é um dos últimos a abolir a escravidão em 1888. Isso significa o que para a gente? Que a África se insere nessa época moderna como a grande região do tráfico negreiro. E esse tráfico negreiro vai modificar, vai implicar em muitas mudanças no continente africano. Porque aquelas tribos antigas que faziam guerras, os impérios, por outras questões, vão passar a fazer por causa da escravidão, essencialmente. E isso vai trazer para a gente muitas mudanças no continente africano. Então, a escravidão do negro, a escravização do negro, é o ponto-chave para a gente entender a África no século XV, século XVIII, na época moderna. Porque de lá que saem milhões de escravizados para outras regiões do mundo. Tá? A Ásia, o contato com esse Ocidente moderno foi bem menor. A Ásia se inseria muito mais como uma região de comércio. Tá? Então, os europeus iam lá, faziam comércio de especiarias, buscavam as coisinhas deles, aquela coisa toda, mas não teve grandes vínculos tão marcantes como foi a colonização ou como foi a escravidão dos negros africanos. Tá? Isso para a gente já fica, dar esse ponto aí para a gente interpretar. Continuando, vamos fazer um apanhadinho. Olha aqui, ó. Esse foi um mapinha mental que eu fiz para vocês ano passado. E ele resume a crise do feudalismo, porque foi aí que começamos no sétimo ano. O que foi a crise do feudalismo? Como a sociedade feudal se diluiu para dela nascer uma nova experiência. Então, para resumir a crise do feudalismo, o que foi a crise do feudalismo? Olha aqui onde eu estou passando o cursor, hein, gente? Essas 3 palavrinhas mágicas. Guerra, peste e fome. Isso foi a crise do século XIV. Aí começou a crise do feudalismo. O que essas 3 palavrinhas têm em comum? O que elas representam? Olha o mapinha mental levando vocês. Decréscimo populacional. E outras palavras. Morte. A peste negra, só peste negra, estima-se que matou 1/3 da Europa. Só ela, sozinha. E ainda tinha fome pra caramba, porque teve no século XIV períodos muito difíceis de invernos mais fortes. Matava as colheitas, fome. Fome significa morte. E mais guerras muito marcantes nesse período. Então, peste, fome e guerra, essas 3 palavrinhas juntas, esses 3 elementos, detonam a crise do feudalismo. Por quê? Aí é um efeito dominó. Uma coisa vai levando a outra.
Peste, guerra e fome tem como consequência o quê? Morte. Muita gente morrendo. Se muita gente está morrendo, esse feudalismo que vivia da produção rural começa a decair, não? Porque se tem muita gente morrendo, quem está trabalhando e plantando? Ninguém. Se não tem ninguém plantando e trabalhando, é menos comida. Menos comida é mais morte. E aí começa e fica nessa dinâmica muito louca. Então, ó, esse decréscimo populacional ocasionado pela peste, guerra e fome vai implicar diretamente um despovoamento dos campos. O feudalismo não vivia essencialmente da agricultura, aquela coisa do feudo, dos senhores feudais? Sim. E se não tem gente plantando, não tem gente produzindo, come o quê? E os senhores? A crise do senhorismo, porque todo mundo está em crise. Porque os senhores tiram o seu dinheiro, suas rendas de onde? Do imposto que cobram dos camponeses. Trabalham lá nos seus feudos. Se não tem ninguém produzindo, não tem ninguém trabalhando, não tem imposto para ele também. Ele fica sem grana, ele fica sem recurso. E os camponeses com fome. Quem sobreviveu com fome, desesperado. Olha a crise detonando aí. Os senhores precisando de dinheiro, querendo explorar mais quem sobreviveu, e quem sobreviveu está lutando para continuar sobrevivendo. Olha aqui, aí os embates começam. Tá? Isso não foi um processo de um dia, de uma noite. Tanto que eu marquei aqui para você na cronologia, século XIV e XV. A crise do feudalismo opera em pelo menos 2 séculos, em que essa dinâmica, esse regime feudal começa a falecer e dele surgiu uma nova lógica, um novo processo, tá? Que vai desembocar, tem uma das suas consequências lá na centralização monárquica. Os reis vão começar a concentrar o poder nas suas mãos, que eles eram disseminados nos senhorios, agora vão ficar boladão na mão do rei. Isso já é o primeiro ponto da época moderna. Tá? E a gente vai ver nas aulas seguintes outros pontos para relembrar esses elementos centrais. A expansão marítima, a reforma protestante, renascimento. Tá? A gente tem vários traços que compõem essa época moderna. Belezinha, gente? Então, ó, anota suas questões, suas dúvidas. Foi um prazer, estou com saudade, estou ansioso para revê-los e vamos com força, com tudo, para botar para funcionar isso. Tudo da melhor maneira possível, a gente reverter todo esse quadro que a gente está vivendo. Belezinha, gente? Então, eu me despeço. Beijão para vocês. Tchau, tchau.